Thiago Minhoca. Vamos lá para o Ceará aqui, depois da derrota para o Vitória, se recuperou e recuperou bem, tá? Ataque funcionando, não saiu o gol do nosso querido Pedro Raul, né? Mas o Ceará venceu aí a equipe do Santos pelo placar de 3-0 e Vojvoda é freguês do Ceará, seja no Fortaleza, seja no Santos, né? Encontrou o Ceará, é derrota para o técnico argentino. Vitória com autoridade, Thiago Melca. 3-0. Foi para isso tudo mesmo? Boa noite, Fábio. Boa noite para quem está acompanhando. Já estamos aqui na madrugada, né? Essa segunda-feira. Horário de jogo 8h30 no domingo. Vou te falar, viu? CBF. Poderia ser um pouquinho mais cedo, mas quem manda é a TV, por isso que a gente está chegando aí nesse horário mais tarde. Pois é, o jogo de hoje ele é um jogo bem determinante para o Ceará, né? Porque o Ceará ele vive essa gangorra, né, Fábio? É o time que, quando você gera uma expectativa, te decepciona. Quando você acaba se decepcionando, ele vai lá e te surpreende de maneira positiva. Mas o jogo de hoje, ele é um 3-0 que ele tem algumas nuances. Vamos lá, primeiramente, o Ceará mereceu a vitória, obviamente. Só que o 3-0 ele não disse bem o que foi o jogo por completo, porque aí daqui a pouco vocês vão ver, quando eu for entrar de maneira mais minuciosa nos jogadores. Curiosamente, jogadores de defesa me chamaram mais atenção, né? O Bruno, por exemplo, fazendo defesas importantes. Então, teve alguns pontos interessantes do jogo que o 3-0 não é que o Ceará foi lá, fez um 3-0 e o Santos não fez nada, o Santos não andou e tal. Não. O Santos foi um adversário difícil, mas o Ceará jogou muito bem. Acho até que, se a gente olha em termos de jogo criado, o quanto o Ceará conseguiu proporcionar no jogo de hoje, comparado a outros jogos, esse foi talvez o jogo onde o Ceará mostrou o melhor repertório ofensivo, né, em termos de criação, de qualidade, e por isso que eu estava destacando essa questão que eu estava dizendo do sistema defensivo também funcionando, que é o principal virtude do Ceará. Porque os questionamentos com o Ceará, Fábio, todos assim em cima do Condé, né? Que é aquela situação, uma equipe que não, sabe, se defende mais, é covarde, né? Tipo, não tem essa coisa do enfrentamento. Em certa parte eu concordo, mas não é bem uma verdade. O Ceará conseguiu fazer jogos, até mesmo que saiu derrotado, tendo essa postura de não o time só jogar por uma bola. O próprio jogo do Internacional lá no Rio Grande do Sul, o Ceará se comportou de uma maneira pau a pau, né, jogando assim mesmo, batendo mesmo de frente com o Internacional. Acabou sendo derrotado, mas poderia também ter feito gol. E no jogo de hoje, dentro de casa, essa foi talvez a grande diferença, né, do que a gente tinha visto no jogo da quinta-feira, onde o Ceará, né, naquele dia, não conseguiu apresentar um jogo tão confiável em termos gerais, assim, era um time que ficou muito preso, a crítica em cima do Condé foi muito grande, mas o importante destacar, e aí, obviamente, que não é para justificar certas situações que aconteceram, até porque o jogo de hoje, para mim, ele representa que esse não é um fator. O Ceará ia ter, em 7 dias, 3 jogos com viagens. Então, ele jogou na segunda-feira, lá em São Paulo, contra o São Paulo, no Morumbi, conseguiu vencer pela primeira vez na Série A o São Paulo lá, já na quinta em Salvador contra o Vitória, e agora no domingo, enfrentando o Santos e fazendo 3-0. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu achei que, pelo começo da partida, Fábio, o Ceará talvez fosse sentir no segundo tempo. Porque o jogo ficou muito frenético nos primeiros minutos. Teve um contexto também de rodada, né? Porque como a bola rolou antes para Vasco e Vitória, houve um momento ali, e eu acho que boa parte da torcida do Ceará também ligou o alerta, porque o Vitória chegou a estar na frente do Vasco. O Vitória estava chegando na mesma pontuação do Santos. O que faria desse jogo, além do Z4 aumentar, porque o Ceará, por ter perdido por Vitória, tinha uma margem de 9, caiu para 6. Então, caso o Vitória tivesse vencido o Vasco, né, como se desenhou em determinado momento do jogo, essa diferença já cairia ali já para 3 pontos, né, tendo exatamente o confronto contra o Santos. E aí um Santos que ia jogar de tipo, ei, precisamos ganhar porque o Vitória acabou de colar na gente. Então, o jogo, por um momento, já estava ganhando esse ar de muita tensão. Claro, o Vasco, depois da virada, deu um pouco alívio para o Ceará, porque aí deu uma segurada, e também, né, o contexto que estava acontecendo também, o jogo anterior, o Juventude, que acabou tropeçando em casa, acabou perdendo para Fortaleza, e aí, nesse contexto, o Ceará sabia da responsabilidade de jogar dentro de casa e pelo ponto, Fábio, que o Ceará vinha devendo muito
nos jogos dentro de casa. O Ceará vinha de, se não me engano, dos últimos 7 jogos como mandante, só tinha vencido um jogo, que foi o Bragantino. Tinha perdido para o Atlético Mineiro, para Corinthians, tinha perdido para o Juventude, né? Empatado com o Flamengo, que aí é beleza, é um jogo considerado mais ok. Mas era isso, o Ceará não estava conseguindo fazer do mando de campo um ponto importante. Então, o resultado de hoje, o desempenho de hoje, foi fundamental nesse aspecto que eu estava trazendo, que era um Condé muito preso uma ideia de um time mais amarrado, e a primeira boa novidade que ele traz é exatamente a volta do Mugni, fazendo o Lourenço jogar como segundo volante, ou seja, um time com mais qualidade para criar, abrindo mão da ideia de Richarlison junto com Dieguinho, e não só por isso, já que o Dieguinho estava voltando, a escolha do Fernandinho. Essa escolha do Fernandinho não é necessariamente uma grande mudança, porque até então ele vinha jogando com o Paulo Baia. Esse lado esquerdo ainda não tinha um grande nome estabelecido, mas era uma formação que ele próprio falou agora na coletiva, né? Eu estava lá participando da reta final, estava vendo ele comentando, ele falou basicamente o time do começo do ano. Era o Fernandinho, era titular, né? O Mugni era titular. Então, boa parte da equipe que entrou dentro de campo foi exatamente uma equipe que ele tinha trabalhado muito no começo do ano. Mas eu acho que o mais importante foi colocar um jogo, tipo assim, podemos fazer algo a mais. Porque o campeonato do Ceará, Fábio, é esse campeonato. Que, tipo, não, beleza, todo mundo sabia a dificuldade que o Ceará ia ter no primeiro ano dessa retomada da Série A. Mas o campeonato, a gente está vendo muita equipe oscilante, muita equipe. O Corinthians está oscilando, o Bragantino está oscilando, o próprio São Paulo, né, que vinha numa sequência positiva, está oscilando nesse momento e o Ceará conseguiu vencer lá. Então, muitas vezes, o que o torcedor ficava lamentando, eu acho que você deve ter tratado aqui no meio de semana com o Léo, é porque a sensação que dá, velho, cara, o Ceará poderia ter mais pontos. O Ceará poderia, não vou pegar o caso do Mirassol, porque o Mirassol realmente é um ponto fora da curva, mas ele poderia estar um pouco melhor. Teve muitos jogos onde o Ceará teve totais condições de, não era somar, sabe assim, um ponto, não, era somar vitória mesmo. E ele saiu derrotado, né? O jogo do Juventude é um jogo desse, o jogo do Corinthians, jogos inadmissíveis que o Ceará deixou escapar, bem palpáveis para fazer uma pontuação maior e tentar, talvez, brigar por algo maior. Que aí esse é o ponto que eu trago. Eu vejo que o Ceará, a partir de agora, porque assim, daqui a pouco eu vou até entrar nessa questão da pontuação, né? O Ceará agora com 9 pontos, mas que na prática são 10, né? Porque mesmo o Vitória vencendo 3 rodadas seguidas e o Ceará perdendo 3 seguidas, o Vitória não passa pelo número de vitórias que o Ceará tem mais, e não só por isso, porque também o Ceará tem um jogo a menos, que é o jogo contra o Fluminense. Então, nesse sentido, o jogo de hoje valeu muito para o Condé começar a ver, Pei, tem elenco, pô, tem elenco. O que o Condé não estava conseguindo trazer do time nos últimos jogos dá para fazer mudanças vendo o momento de cada atleta ou tentando estimular uma concorrência. É só olhar o caso do Pedro Henrique. Olha o que o Pedro Henrique começou a acrescentar vindo agora do banco. Ele faz o gol do empate diante do Vasco, ele faz o gol da vitória diante do São Paulo e faz agora o gol, né, que ali ampliou o placar, o 2-0. Um jogador que em um determinado momento caiu de rendimento, que realmente não estava entregando e passou a ser uma peça útil, fazendo gols importantes. Principalmente porque, assim, não é que o Ceará está tendo esse momento pleno. O Ceará ainda tem carências, tem problemas. É só olhar o caso do Pedro Raul hoje, que não está vivendo uma boa fase. Hoje, novamente, dava para ver que ele não estava com a devida confiança. Teve boas oportunidades de fazer gol e acabou desperdiçando. Mas, principal, e aí já entra no jogo, mas também não vou me prolongar tanto. Eu acho que o principal mérito do jogo de hoje, além dessa escolha do Condé de colocar um time mais ofensivo, um time mais propositivo, é porque quando o Ceará se protegia, que aí é o grande mérito do Condé, o time, ao recuperar essa bola, a transição era muito rápida, direta e bem feita. Acho até que o Ceará pecou em alguns momentos, principalmente como eu estava citando. Pedro Raul, por exemplo, ele conseguia fazer o primeiro movimento. Quando a bola chegava, ele ganhava a disputa. Só que faltava o Pedro Raul, que aí eu acho que é uma dificuldade que ele tem em alguns jogos, de fazer o passe rápido. Às vezes ele prendia essa bola, aí continuava prendendo, queria tentar se desvencilhar de mais um marcador, e ele não é esse jogador. Tanto que eu acho que o Condé chamou a atenção dele algumas vezes para tentar, ao recuperar essa bola a primeira vez, ali reter a bola em um primeiro momento, tentar tabelar essa jogada com mais atletas, porque ele prendia muitas vezes essa bola e muitas vezes atrapalhava. O Ceará, às vezes, também, uma jogada ou outra ali deixava escapar, mas desde o início, né, claro que o Santos também, de uma maneira muito dinâmica, o Ceará era muito mais incisivo. O Ceará representava muito do que era boa parte do que era o campeonato, só que de maneira bem mais contundente. Primeiramente teve um chute do Dieguinho, uma bola que desvia, que vai no travessão,
E depois teve ali uma chegada também, que foi do Lourenço, né? Eu acho que foi do Lourenço que chegou ali pelo lado direito, que também quase chegou a abrir o placar. Até, de fato, saiu a jogada do gol, uma jogada que começa com o Pedro Raul, ele até perde no primeiro momento, depois ganha a disputa, abre na direita do Fabiano, a bola ali fica para lá e para cá, e aí o Pedro Raul desvia e o Mugni aparece ali para fazer a finalização e abrir o placar para o Ceará de maneira até justa. Claro, o Santos chegou a assustar logo depois na sequência, uma falta muito perigosa pelo Roleze. O Ceará tinha uma certa dificuldade pelos lados, mas principalmente pela direita, porque como era o lado do Guilherme, né, que era um jogador com a ultrapassagem do Escobar, tinha alguns momentos ali, tinha que ter muita recomposição do próprio Galeano, né, que no primeiro momento estava tendo uma certa dificuldade, mas o Santos também, por ter também jogadores de qualidade, principalmente o Roleze, teve também alguns momentos perigosos, né? Momentos que o Bruno teve que trabalhar, momentos que o sistema defensivo, e aí já trazendo aqui um dos destaques da minha avaliação, o Marcos Vitor, assim, absurdo, velho, absurdo, pleno, assim, tirando muita bola, se antecipando as jogadas, sabe? Em muitos momentos chamando a atenção mesmo em grandes situações, assim, que o Santos poderia proporcionar, assim, um momento mais perigoso. Tanto que o Ceará teve uma segunda bola na trave, já no finalzinho do primeiro tempo, depois que veio aquele lateral ali do Fabiano. O Matheus Bahia também acertou uma bola no travessão ali, que poderia ter feito 2-0, né? E ter, já tá tranquilizado na volta do intervalo. E eu fiquei nessa dúvida. Será que o Ceará vai conseguir aguentar o ritmo de jogo do que foi o primeiro tempo? Então, quando veio as trocas, né? O Vojvoda fez as trocas ali do meio para frente. Eu já imaginava que o Santos iria se lançar para o ataque. Então, quando eu vi que o Ceará, em algum momento ali do segundo tempo, o Santos começou a melhorar, aí eu acho que o Condé fez até uma leitura que eu não imaginaria o Condé fazer. Porque, como estava nesse 1-0, eu falei, eu acho que ele vai começar agora a se proteger mais. Vai trazer um Richardson, pode trazer um Sobral, vai povoar mais o meio de campo e vai tentar bloquear esse jogo, do formato Condé de jogar. Só que ele vem com duas peças ofensivas. Ele saca o Mugni, que já estava desgastado, para colocar o Vina, e saca o Fernandinho também, que estava bem desgastado, para colocar o Pedro Henrique. Em princípio, me gerou uma certa preocupação, porque eu falei, pô, o Vina não tem muito ritmo de jogo, não é bem um jogador para marcar o meio de campo. E o Pedro Henrique não estava, assim, nesse ponto, pelo menos, o Fernandinho estava. O Fernandinho era quase no lateral esquerdo. E eu fiquei na dúvida, pô, será que o Pedro Henrique vai ter que conseguir fazer essa reposição? E aí não deu nem muito tempo, questão ali de. Acho que nem deu 5 minutos após a troca. Vem a jogada do segundo gol, o lateral batido de novo ali pelo Fabiano, uma jogada em que o Pedro Raul dá um leve desvio, o Galeano ganha na velocidade, e aí o Pedro Henrique ali, cara a cara. E aí tem um detalhe desse gol, Fábio, não sei se você olhou, tem uma bola que entra em campo. Não sei se você tem uma bola que entra em campo na jogada. Que assim, só lembrando, né? Porque algumas vezes acontece isso, e aí é importante destacar. Se por acaso essa bola tivesse atrapalhado a jogada, o gol seria cancelado. Então, para quem acha, se a bola está dentro de campo é porque tem que anular. Não. Tem que ter atrapalhado. Mas a bola passou muito próxima ali, né? E o Pedro Henrique chegou primeiramente na bola que estava realmente dentro de jogo. E aí fez ali o 2-0. Mas eu não sei se foi ali o Gandula, se foi um torcedor que jogou, mas quase atrapalha a jogada de ataque. O Ceará ali acabou fazendo o segundo gol. E aí, depois do segundo gol, claro, né? O jogo ainda ficou muito frenético. O Santos não desistiu, é bom lembrar, porque ao mesmo tempo o jogo se desenhava para um 3-0 do Ceará, porque o Ceará teve ótimas oportunidades de contra-ataque, mas o Santos também, não à toa. Eu acho que foi o momento que foi mais maluco, né, do jogo. O Ceará teve uma bola para fazer o 3-0, acabou desperdiçando. E aí, logo na sequência, sai um contra-ataque do Santos. O Bruno faz a primeira defesa e numa segunda, ali, a bola já encobrindo ele dá um leve toque, a bola ainda bate no travessão e sai. E o que poderia ser, ali faltava, eu acho que era 40 do segundo tempo, poderia ser um 2-1 ali naquela situação e o jogo gerar um desespero maior no Castelão. E aí depois, né, sai a jogada do terceiro gol, uma jogada, né, que trabalha ali duas vezes o Vina tocando de primeira, chega no Pedro Henrique, o Pedro Henrique dá o passe para o Sobral, que no primeiro momento ele até refuga. Eu até achei que ele ia cometer um erro ali, mas aí faz o 3-0 e confirma essa vitória. Acho que a vitória mais categórica do Ceará em termos de, não é predomínio perante o adversário, o adversário sim deu trabalho, o Santos realmente jogou, na minha avaliação, jogou até bem em algum certo momento, mas o Ceará não parou de jogar bem desde o primeiro minuto. Então, preparo físico muito bom, atuações muito boas individualmente e uma leitura de jogo, não só para o time principal que entrou dentro de campo, o time titular, mas nas leituras que o próprio Condé
acabou fazendo com a bola rolando. Então, acho que todos esses elementos acarretaram, talvez, na grande atuação do Ceará nessa Série A, na minha opinião. Foi a primeira vez que o Ceará fez 3 gols em um jogo, né, nessa Série A. Né? No máximo havia sido 2, ataque funcionando, né, vitória importantíssima no Castelão. Galera aqui no chat feliz, né, muito torcedor do Ceará. O João Lucas fala que o Vojvoda é um eterno freguês. Tava invicto, né? Ele tava, no Santos ele tinha 4 empates e uma vitória, né? Foi a primeira derrota do Vojvoda no comando do Santos, São 10 jogos agora, 5 derrotas e 5 empates desses últimos 10 confrontos com o Ceará. A última tinha sido 2023, jogo de ida do Cearense. O Leonardo fala que o Condé passou um turno inteiro com o Marlon de titular, com o Marcos Vitor no banco. Se o Condé deixar de lado a hierarquia, ele tem tudo para virar um grande técnico. Demorou muito para fazer essa troca? Eu concordo. Eu acho que assim, o Condé é um treinador jovem ainda, né? Assim, ele tem até assim, ele até tem um bom tempo já, mas eu acho que principalmente para uma Série A, a qual ano passado ele no Vitória não conseguiu, né, nenhum resultado positivo. Eu acho que agora nessa campanha do Ceará, eu acho que em certos momentos é importante ele entender isso. Eu acho que isso é o que ainda era uma dificuldade dele. Eu não vejo problema em certa parte na hierarquia. É importante você. Todo treinador tem homem de confiança. Todo treinador tem. Tanto que tem certos treinadores que vão fazer trabalhos em outros clubes e geralmente pedem um jogador de confiança com ele trabalhou em outros clubes. Então, não vejo isso um problema. A grande questão, às vezes, é que o Condé ele não trabalha muita variação. E essa era uma semana importantíssima. Porque era uma semana que envolvia, em 7 dias, 3 jogos com viagem. Então, assim, era importantíssimo ele entender o contexto. Por isso que eu acho que o trabalho que foi feito para o jogo de hoje, especificamente do Santos, tendo um intervalo pequeno, tendo jogado segunda em São Paulo, quinta-feira em Salvador, o trabalho que o Ceará apresentou fisicamente dentro de campo de muitos atletas, assim, a entrega do grupo, mas também a própria preparação para esse jogo, assim, foi muito boa. Eu, assim, tanto que o Condé muitas vezes justificava, né? O mau desempenho é por conta da sequência de jogos, que para o Ceará, por exemplo, nessa temporada, não pesou tanto como para outras equipes, né, que tiveram um calendário mais cheio. Mas no caso do Ceará especificamente, quando eu vi o jogo de hoje, eu falei, cara, o Ceará tá muito bem azeitado hoje, tá todo mundo muito focado, todo mundo com um bom preparo físico. Claro que alguns, a gente sabe que o Mugni não é um jogador de intensidade muito grande, mas começou de maneira muito alucinante o jogo. E eu acho que essa ideia principal, eu espero que ele tenha pensado bem, tipo, dá para fazer coisas diferentes, dá para imaginar momentos diferentes, como a gente já debatia a questão do Zanocelo, a questão, né, o Baia, que chegou com uma certa expectativa, apesar de não ter entregado ainda grandes atuações, mas é isso, quanto mais você vai gerando a competitividade dentro do elenco, não é para fazer 5 trocas, não, é uma, duas, é ver o momento de um atleta, às vezes segurar um outro, principalmente com um campeonato longo. Eu acho até que o Condé, em 2025, ele está sendo mais, ele está dando oportunidades, porque o Condé de 2024, ele ainda está com o Marlon jogando. O Marcos Vitor, em alguns jogos, nem era relacionado. Então, eu acho que nesse momento, ele enxergou como ele mostrou na reta final do ano passado da Série B. Quando ele viu que o Matheus Felipe não dava, foi lá e colocou exatamente o Tchoca, né? O próprio De Luca também, insistindo, até ele estabelecer o meio de campo dele com mais consistência. E eu vejo que agora, nesse ano de 2025, onde o Ceará, né, agora sim a gente pode dizer, o Ceará agora começa a ter um banco de reservas que pode ajudar. Você é só olhar o caso do Pedro Henrique, como eu estava dizendo, um jogador que agora sai do banco e não só muda o panorama da partida, como consegue te dar pontos, como agora está acontecendo com a chegada desses novos atletas. Eu acho que foi o Léo Fontinelli que falou aqui em uma das lives que o Condé é um dos raros casos de um técnico que evolui dentro do cargo, né? Ele do Condé que chegou para o Condé de hoje, ele tem várias evoluções em atitudes. Você concorda com essa afirmação? Eu vejo, sim. Eu acho que o Léo Condé, assim, é porque é aquela coisa, cara, não tem essa de... Tem muitos treinadores de muita qualidade que também tem momentos ruins, entendeu? O Léo Condé, ele é mais um treinador que tem suas convicções, ele tem um estilo mais pragmático, né? É uma ideia de time, e essa ideia de time praticamente não é alterada muitas vezes, não, jogamos dessa maneira, com esses laterais, com esse tipo de volante, e aí quando você precisa de uma reposição, que é todo treinador, seja ele do mais
rico, do mais, sei lá, com mais sucesso, para o treinador mais modesto, muitas vezes vai de como você trabalha um elenco, né? E eu acho que esse é o ponto que, às vezes, o Condé passava recados errados para o elenco. Aquela coisa, um jogador jogando mal como titular e ele insistindo nesse atleta, insistindo nesse atleta. Isso eu acho que não é interessante, porque é só olhar o caso do ano passado, né? Do Matheus Felipe errando e errando e errando, e aí o cara que tá no banco pensa, pô, então esse cara pode errar quantas vezes for, né? E que vai continuar sendo titular. Eu acho que nesse ponto é importante sim ter uma certa teimosia. Todos nós temos. Se eu fosse treinador, se você, Fábio, fosse, se alguém aqui do chat fosse treinador, a gente também ia ter a nossa convicção de que a gente confia naquele atleta, que a gente acredita que ele dá o melhor equilíbrio, tem a qualidade, ou tem uma postura dentro de campo que colabora para o time. Mas, de toda forma, você tem que estar muito atento para você não próprio se perder. E eu acho que nesse ponto o Condé, em 2025, ele cresce como treinador nesse aspecto. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, mas esse ano 2025 eu acho que é um ano bem determinante na carreira do treinador. O Leonardo já li aqui, Ana Maria também tá por aqui, o Alailson Correia fala que era para ter sido 7-1. Léo Fontinelli fala, ele cita Fred Figueroa aqui, porque vocês ainda duvidam desse time do Ceará. O Felipe... É o meio, né? Que é aquela coisa. Dá para duvidar ainda do Ceará. Porque o o Ceará Ceará é isso. Porque o ganha do Ceará é aquela Cruzeiro coisa. fora, perde do É Juventude isso. em casa. 0 pontos contra o Juventude nos 2 jogos e tal, né? Enfim, as dificuldades. Só que aquela coisa, essa fala do Fred, ela é uma fala que eu acho que é baseado numa. Ele tem uma fala dele que eu gostei mais no último raio-x, né? Que o Ceará é quase como se tivesse um dispositivo de segurança. Na hora que o negócio tá apertando, tem uma mola que, tipo assim, acorda o Ceará, tipo, ei, o negócio não vai dificultar. Aí vem um resultado positivo. Então, esses dois resultados que aconteceram, tanto lá em São Paulo, contra o São Paulo, e esse resultado hoje diante do Santos, isso é que mostra o quanto o Ceará não é uma equipe que vai se perder. É só olhar o caso agora do Mirassol, né? O Mirassol agora chegou num ponto que não sei se agora começa a relaxar, ou porque agora, eita, estamos indo para o Libertadores, não sei o quanto isso está pesando para eles, mas começou a cair de rendimento. O Ceará, ele não teve isso, mas o Ceará teve numa sequência ruim, se não me engano, antes do jogo do São Paulo, eram 10 jogos ou 11 jogos, o Ceará só tinha tido 2 vitórias, o Ceará tinha tido baixa pontuação, não estava fazendo muitos gols, né? Claro, a defesa ainda era o pilar principal, mas eu acho que o que aconteceu de diferente, trazendo essa fala que Léo citando o Fred, não é que a melhora do Ceará nesses últimos jogos tem a ver especificamente com não, o Ceará era assim, não. Eu acho que a grande mudança é o Condé, a partir do momento que começou a ter esses novos jogadores, mais peças de qualidade, ele também começou a abrir um pouco mais esse leque, mesmo a duras penas, porque é só olhar o que aconteceu no jogo contra o Vitória, essa maneira de demorar para trocar, essa situação onde ele estava muito preso à ideia de time principal. Aí, quando ele começa a mudar essa situação. Então, vez ou outra, o Condé vai ficar dando esse murro em ponta de faca, né? Numa situação onde ele insiste, mesmo que o atleta não esteja bem. Em alguns momentos vai dar certo, em outros não. Por isso que a gente faz a situação. Não dá para desconfiar do Ceará, mas também não dá para confiar no Ceará plenamente, porque vez ou outra ele vai acabar deixando escapar alguns pontos, como já deixou também no campeonato. Muito bem. O João Pedro fala que o Marcos Vitor foi o MVP hoje e como o Ceará é bem treinado, ele fala no estádio fica até mais claro os posicionamentos, como os jogadores se conhecem, planejam e se posicionam. O Caio Souza fala que o Condé mostrou hoje para ele mesmo que se ele jogar para ganhar em algumas partidas que existe a possibilidade de ele irá ganhar. Tem uma reclamação que o Ceará às vezes é pouco ousado, né? Mas também não sei se tem como ser muito mais do que isso, não. Eu acho que o Condé tira leite de pedra. Até falei na última live aqui. Eu vou Pode até completar. aproveitar, Fábio, assim, porque eu sei que o contexto desse resultado contundente, o 3-0, pode dar essa sensação. Tá vendo? Dá para fazer isso mais vezes. Eu até acho que dá, mas tem que ver determinadas situações que acontecem dentro de campo. Por isso que eu estava citando o jogo do Internacional. O jogo do Internacional que o Ceará fez não foi um jogo medroso do Ceará. Não foi um jogo medroso. O Ceará bateu de frente contra o Inter. Só que é que tá, o Ceará perdeu muitas chances. E é que onde muitas vezes esbarra.
Eu acho que o Ceará pode fazer um jogo muitas vezes ousado, claro que pode, mas não vejo problema também o Ceará jogar de uma maneira mais fechada. A grande questão é que quando você estabelece um jogo desse, onde você vai tentar dificultar o jogo do adversário, vai povoar mais o meio de campo, vai picotar o jogo, vai deixar o jogo mais lento, você precisa ter uma transição muito boa. E aí, muitas vezes, esbarra. Por exemplo, a gente está vendo o momento agora de queda do Pedro Raul. Até um tempo atrás, o Pedro Henrique, a torcida estava irritada com o Pedro Henrique. O Galeano, por exemplo, já teve momentos melhores. Hoje voltou a prestar um bom jogo. Então, essas dificuldades vão aparecer, aparece para todas as equipes. E para o Ceará, que tem mais essas limitações, claro que é uma questão. A questão é que a gente não pode estar sempre atrelado a resultado especificamente, que é óbvio que é a coisa mais importante. Porque senão fica parecendo aquela coisa. Segunda-feira, diante do São Paulo, ei, pronto, o Condé é maravilhoso, o time é isso mesmo, o time é organizado e tal. Aí vem um jogo contra o Vitória, aí esse time, o Condé sempre é com a bunda na parede, fica jogando por uma bola e tal. E aí vem o resultado agora, um resultado de maneira mais contundente, e aí já começa a vir os elogios. A grande questão é como o Ceará não pode se perder nem numa acomodação, e aí eu vou trazer a fala do Condé na coletiva, porque muita gente questionava isso. Agora que o time está mais tranquilo, o time parece não ter ambição de buscar por algo a mais. E ele falou, não, a gente quer algo a mais. E é isso que o torcedor quer ver. Porque por mais que aconteça, e aí vou pegar o próprio jogo do Vitória, eu acho que o erro do Condé ali foi demorar demais para fazer as substituições. Mas ele teve chances muito claras para empatar. Teve bola com o William Machado, teve bola com o Pedro Raul, sabe? Teve situações propícias para, no mínimo, empatar diante do Vitória. E saiu derrotado. A mesma coisa eu trago do jogo diante do Inter. O Ceará foi lá, bateu de frente, perdeu o jogo, entendeu? E aí que tá. É porque o torcedor está muito preso a esse resultado. Se o Ceará jogar batendo de frente, e vir uma sequência negativa, aí a galera vai aparecer. É para jogar mais retrancado, não é para bater de frente. Ou se aquela coisa, se o Ceará joga retrancado, consegue o resultado, como conseguiu diante do Cruzeiro, mas se consegue um jogo como o do Vitória, sai derrotado, vem a crítica. Então, assim, não ficar tão preso ao resultado, eu sempre analiso muito pela questão do desempenho, mas eu acho que o contexto que o Condé, em alguns momentos, que comete alguns erros na formação, de escolhas, numa insistência, às vezes num Sobral, sabe assim, numa peça que não está bem, e eu acho que nesse sentido ele tem ainda uma margem para conseguir fazer um algo a mais. Volto a falar, acho que o Ceará tem sim como buscar algo a mais nesse campeonato, mas não como uma forma de obrigação. O Ceará tem que ser primeira parte da tabela, o Ceará tem que ir para uma Libertadores. Não, se der ok, e já teve algumas oportunidades que o Ceará não teve a sequência necessária. E aí, para encerrar, Fábio, esses próximos 4 jogos, quando voltar a data FIFA, 3 vão ser fora de casa. Porque enfrenta o Sport fora de casa, se eu não me engano, pega o Botafogo, aí Atlético Mineiro e o Fluminense. Então, essa sequência é uma sequência que eu considero difícil. O Sport está aí, tirando ponto de todo mundo. Não é fácil. O próprio Fortaleza mesmo, que ganhou do Sport, foi também ali na reta final. O Sport fazendo o João Ricardo trabalhar. Não vai ser um jogo fácil. O duelo contra o Botafogo, em certa parte, pode ser acessível, né? Porque também o Botafogo é esse time meio vagalume, tem jogo que joga bem, jogo que joga mal. Atlético Mineiro que vem num momento ruim, mas vai com faca nos dentes aí para não entrar dentro desse Z4, e o Fluminense que está olhando a parte de cima da tabela, né? Porque a situação dele na Copa do Brasil é só no final do ano, então eles vão tentar garantir a Libertadores. Então, assim, é uma sequência que eu considero difícil. E até lá, nem todo jogo, não acho que nem todo jogo, essa formação do Condé é aplicável. Para outros, eu concordo, mas vai depender muito aí de peças que estão disponíveis ou até mesmo da maneira de jogar. Pode ser que ele tenha reencontrado o time aí de uma outra maneira. Glenn tá por aqui, o seu Flo também fala que a rodada foi perfeita para o Ceará, o 17º não pontuou e o Ceará recuperou os 9 pontos de vantagem. Além da distância em termos de pontos, né, tem muita gente atrás do Ceará também, né? Então não é só ele cair, tipo, a galera tem que dar uma melhorada, ultrapassar. Eu acho que hoje confirmou aí a manutenção, né, do Ceará. Agora é tentar pelo menos uma vaga na Sul-Americana para fechar o ano com chave de ouro. O Emanuel Felipe fala, cuida do like, galera, importante. Valeu, Emanuel, recado importante aí, deixa a curtida aí, galera, e aproveita, veja se você é inscrito aqui no canal. O Francileudo fala que o Ceará teve mais calma no primeiro tempo, era para ter feito mais gols. Lourenço demorou a passar a bola para Fernandinho, que passava sozinho.
Muitas vezes. Essa jogada especificamente que ele traz foi uma jogada realmente que era só ter facilitado. Tinha muita jogada assim, o Dieguinho também recebia a bola, aí deixava a bola escapar um pouco, perdia uma grande chance. O Pedro Raul, como eu estava citando, se ele tocasse, assim, se ele ajeita e já toca no segundo momento, tinha jogadas que sairiam. Então sempre o Ceará pecava por um detalhe a mais, assim, sabe? Porque o Santos estava exposto em muitos momentos. Eu acho que faltou também esses detalhes aí. Esse que realmente que o Lourenço. Aliás, eu acho que o Lourenço foi até um dos jogadores que oscilou mais para baixo, assim, sabe? Não acho que foi uma partida péssima e tal, não, mas eu acho que teve escolhas muito erradas dele, assim. Que ele prendia demais a bola, ou tentava. Ele ganhava e perdia a mesma jogada. A bola que ele recuperava era a mesma bola que ele entregava para o jogador do Santos, logo na sequência, assim. Então acho que foi um jogador que foi mais. Variou muito assim, ao longo do jogo. O Antônio Jefferson fala que o Pedro Henrique é arma para segundo tempo, de início não. Ele entra com muita vontade. E também está por aqui o Marcelo Johnny. Discordo, viu, Marcelo? Acho que não. O Momo 7. Acho que não é trocadilho, não, né? Ele fala: Fala, amigos, bom trabalho para vocês. O time do técnico rival é freguês do Condé desde 2023. O Ceará está afirmando o contrato para o próximo ano. Não entendi muito bem, não, viu, Momosete aqui. Roma, Não é? Ceará. O Camui também está por aqui. Espero que o Ceará jogue mais solto contra o Sport, que possam fazer uma partida leve e sem acomodação, meio de campo buscando o jogo. O José Anderson também. Fala que o único problema do Condé é que ele é teimoso. O Paulo Henrique também está por aqui. Diz que se o Condé tivesse um pouco mais de coragem para ganhar, o Ceará já teria mais pontos. Mais ou menos, né? Às vezes teria menos também, né? Porque se vira um time menos preocupado com a defesa, talvez desse mais brechas para os adversários Porque eu marcarem, acho que né? muita gente acha que uma coisa é determinante para você ser bem sucedido. Não tem. São perfis diferentes. Isso, na verdade, é só a maneira de jogar, certo? É a maneira de jogar. Tem gente que prefere jogar mais sem a posse, tem gente que prefere jogar com muito mais posse. Então, assim, futebol, se tivesse só uma fórmula de você conseguir seus resultados, essa fórmula era repetida por todo mundo. E não é assim, né? O futebol é feito de, além das escolhas táticas dentro de campo, as tomadas de decisões também que acontecem entre os atletas. Então, eu acho que o Ceará, desse ano de 2025, é um Ceará que não você não vê o Ceará ser destroçado por nenhum clube. O Ceará não é uma equipe que toma um vareio de bola do adversário. O Ceará, muitas vezes, é uma equipe que não consegue produzir tanto ofensivamente. E aí eu acho que nesse momento, o Condé está começando a ver que dá para trabalhar melhor ofensivamente. Porque até então era isso, era muito restrito. Não, né? É só olhar o que aconteceu ali antes da Copa do Mundo de Clubes. Você pensava no Lelê, você pensava no Rômulo. Jogadores que não entregavam. Agora não, você começa a ter banco, né? O Fernandinho que voltou. Então, acho que esse é o principal ponto. São peças que também possam colaborar, fazendo com que o treinador também, né, que aí era o ponto que a gente criticava mais o Condé, de dar oportunidade para esses atletas. Né? Como o Zanocelo chegou e demorou para dar chance para o Zanocelo. Agora começa a ganhar mais espaço. Então, eu vejo que ainda vai carecer mais de um tempo aí para as coisas, né, tentarem melhorar nesse estilo de jogo, que também não é garantia de que você vai vencer. Às vezes você vai jogar bem, mas não vai ter o resultado. Muito bem, vamos para o campinho? Vamos continuar analisando aí de forma individual os jogadores do Vozão. Bom, vamos começar pelo Bruno Ferreira, que fez pelo menos duas boas defesas, né? Cara, para Algumas mim boas, né? foram até mais, porque numa jogada só ele fez duas grandes Foram duas, defesas, né? né? Que foi uma ali que ele fecha primeiro ângulo e depois a bola, quando já estava encobrindo ele faz a defesa para mim mais difícil do jogo. Para mim vai o verde mais forte para o Bruno. Foi muito bem, assim. Já no primeiro tempo, assim, teve que trabalhar em alguns momentos. E a bola que foi na trave, foram duas bolas na trave do Santos, né? Acho que foi duas bolas na trave. Não tinha chance para ele. Então, assim, foi realmente uma grande atuação do Bruno, assim, em muitos momentos, assim, fechou bem o ângulo, e momentos que o Santos realmente chegou com certo perigo, ele foi bem determinante também para que o jogo não escapasse em um determinado momento, como eu estava dizendo. Ali quase o Ceará fez um 3-0, poderia ter se tornado 2-1, e se não é o Bruno, o jogo poderia ter ido para outro lugar. A gente não sabe o que ia acontecer, mas
se o Santos diminuiu o placar ali na reta final, os minutos finais poderiam ter ido para um outro contexto. E vimos, né, na rodada, né? São Paulo, que o diga aí, deixou o Palmeiras acordar quando foi ver e tomou a virada. Muito bem. O Momosete, agora eu entendi o que ele quis dizer, tá? Ele está dizendo que o Ceará está afirmando contrato para o próximo ano, né? Acho que com a Série A, né? Acho que ele quis dizer com essa vitória. Entendi agora, viu, Momosete? Obrigado pela sua mensagem. Bom, vamos para a zaga, né? Marcos Vitor e William Machado. Marcos Vitor, você já citou aí que foi um dos Cara, destaques do jogo. eu quero até abrir uma parte aqui sobre o Marcos Vitor, que para mim é verde mais forte, já pode colocar melhor em campo. O Marcos Vitor, ele surgiu muito bem no Ceará, mas ainda muito novo, né? Ele tinha uma característica de jogo que todos do Ceará vai lembrar, o jogo diante do Flamengo, né? Que é assim, ele foi um jogo que ele entrou naquele jogo porque, ei, não tem zagueiro para jogar, traz o garoto da base. Aí ele foi, jogou muito bem. Houve um certo momento naquele período, e aí não sei se o torcedor vai lembrar, teve um jogo contra o Atlético Paranaense, que eu acho que deu uma certa envaidecida nele, que ele pegava a bola, tipo o Lúcio, né? O Lúcio, seleção brasileira, pegava a bola e saía para o meio de campo, e driblando todo mundo e tal, como se não houvesse amanhã. E aquilo, de uma certa maneira, tudo bem, era um zagueiro que ainda estava em formação. Foi para o Bahia, vendido, né, por uma quantia até bem, naquela época, bem significativa. E aí ele não teve muito espaço lá. Quando ele volta para o Ceará, muita gente imaginava que ele fosse ganhar essa titularidade. Então, assim, demorou muito para ele ganhar essa chance. Então, quando ele assumiu esse lugar, quando o Marlon perdeu ali o espaço, né, eu acho que foi um jogo que o Marlon estava suspenso e ele assumiu o lugar, ele já tinha jogado um jogo no começo do ano, até como lateral direito, e tinha jogado bem, mas desde quando ele assumiu, e aí muita gente falava assim, porque o Marlon até depois voltou, né, porque teve aquele confronto contra o Bahia pela Copa do Nordeste, que aí teve que jogar o Marlon, o Marcos Vitor mostrou um nível de atuação muito grande, e hoje eu acho que ele foi assim, sobrando o jogador do jogo, assim, sobrando. Teve duas disputas que ele estava bem atrás do atacante do Santos e ele consegue chegar antes, principalmente uma do segundo tempo, assim, que ele estava muito atrás, muito atrás. E ele conseguiu chegar, não só chegar, como sair com muita tranquilidade, assim, de um zagueiro, tipo assim, nível muito alto. Teve uma outra também pelo lado direito, que ele consegue antecipar, evita a bola sair e também sai saindo de cabeça erguida. Então, assim, a partida do Marcos Vitor é absurda, assim, qualidade máxima mesmo. Jogou demais o Marcos Vitor, fez um grande jogo mesmo. Foi o que mais chamou a atenção, assim, porque, como eu falei, o Santos, o 3-0, não se engane, o Santos jogou, sim, uma partida boa em alguns momentos. E o Marcos Vitor, em muitos momentos, prevaleceu o jogo aéreo, antecipação, bloqueio. Então, para mim, foi o jogador mais importante do jogo. É até curioso falar isso, né? Porque é um jogo onde dá a sensação de que o Santos foi lá, muitas vezes não, mas eu acho que a segurança dele na defesa foi algo absurdo mesmo na partida de hoje. Já o William Machado, Oi? Não, só para ilustrar, os números do jogo dizem isso, né? O Santos teve mais posse de bola, mais finalizações, mais escanteios, É, né? Mais grandes chances, né? O Bruno Ferreira fez mais defesas do que o goleiro do sim. Gabriel Brazão, né? Então, o mérito do Ceará está muito em converter as oportunidades que teve, Sim, né? sim, sim. Mas é isso, o Marcos Vitor fez uma atuação assim em muitos momentos assim muito acima de um ataque rápido, né? O Santos é um ataque muito Lautaro deu trabalho, o Guilherme deu trabalho em alguns momentos, o Laser também em muitos momentos ali, bola parada dele, foi bem complicado e o Marcos Vitor jogou demais, assim, foi realmente para mim o que mais chamou atenção. O William Machado para mim jogou bem, não chegou no patamar assim tão determinante, vou colocar o verde meio termo, acho que ele fez uma partida boa em muitos momentos, não, claro, não chegou no nível do Marcos Vitor, mas em alguns momentos conseguiu evitar também chances que o Santos ali chegou com certo perigo. Então o William Machado vai com esse verde um pouco mais ameno, mas jogou bem. Fabiano e Matheus Bahia nas laterais. O Fabiano teve uma certa dificuldade pelo lado direito, né? O Santos atacava muito ali com o Guilherme, mas eu gostei em alguns momentos da partida dele. Acho que no geral foi equilibrado. Não vou colocar também uma partida boa. Acho que teve momentos considerados ok, em alguns momentos bons e tal. Ou se ele tinha uma certa dificuldade, até porque, né, tinha essa dificuldade, mas acompanhou bem algumas jogadas, evitou alguns momentos. Poderia ser um amarelo aí com uma carinha de verde, mas vou ficar com amarelo. Acho que no geral acabou apresentando um jogo considerado ok. E o Bahia.
O Bahia também teve um momento mais abaixo, assim, em alguns contextos ali, né, da qualidade do Santos atacando com o Igor Vinícius, mas no geral eu gostei mais do que o Fabiano. Eu acho que ele conseguiu acrescentar mais do lado esquerdo, em muitos momentos ali conseguiu ter uma saída de jogo melhor, né, uma saída de bola com mais qualidade, e para mim vai ganhar o bem aí, tal qual o William Machado. Partindo para o meio de campo, né? Hoje tivemos a volta do Dieguinho, né? O Ricardo Maia mandou uma mensagem aqui falando isso, que a diferença do jogo pro Vitória para esse foi ter o Dieguinho. Ele fez tanta Não, diferença não, assim? eu não diria dessa questão, não. É porque às vezes se atribui muito essa questão, né? Ah, o time perde, o time já perdeu, pô, com o Dieguinho dentro de campo. A questão não é essa. Eu acho que o Ceará hoje apresentou foi um futebol muito bom coletivo e com muitos destaques individuais. Então, assim, já teve jogo que o Dieguinho estava lá se destacando, tal qual o Galeano, tal qual o Mugni, tal qual o Pedro Raul, e nem por isso, entendeu? Assim, eu acho que vai muito do coletivo, até porque o Ceará não tem assim uma peça sozinho. Por exemplo, vou pegar o Ceará de 2020. O Ceará de 2020, ele tinha um jogador que era um diferencial muito grande, que era o Vina. O Vina era praticamente acho que metade da equipe, ou até um pouco mais da metade da equipe. Porque ele era o cara que não só era o cara que dava assistência, dava passe, finalizava, criava jogada, mas como também resolvia jogo. Eu acho que o Ceará de 2025, ele não tem essa característica do Ceará de 2020, que, digamos, é outro Ceará também que o torcedor lembra muito. Esse time não, esse time é muito mais um time coletivo. E aí, quando você vê o Marcos Vitor jogando bem, o Ele Machado que já está jogando o campeonato inteiro bem, o Bruno que está jogando bem também esse campeonato brasileiro. Aí você vai juntando com o Fabiano, com o Mugni, com o Dieguinho, né, com o próprio Pedro Raul, que agora deu uma queda, Galeano, o Pedro Henrique, que cresceu agora de novo. Então, eu vejo que o grande mérito do Ceará de 2025, que é o mérito do Condé, está muito atrelado ao coletivo. E aí você acaba potencializando peças individuais. E aí, nesse caso, não acho que o jogo do Ceará, até porque para mim o Ceará teve totais condições de empatar o jogo diante do Vitória, sabe? Eu acho que o problema lá foi a postura no primeiro tempo. O Ceará de maneira esperando assim, e aí o Condé não fez as trocas necessárias devidas ali para o que foi. Mas claro, o Dieguinho sempre vai fazer falta. Dito isso, o Dieguinho vai ganhar um jogo bem, porque assim, ele não vai ganhar uma nota tão boa. Eu acho que o Dieguinho no primeiro tempo perdeu muita bola fácil, assim, sabe? Ele recuperava uma bola, adiantava demais assim, algumas jogadas. É bom lembrar, o Daronco alertou ele porque ele tinha feito 2 faltas em sequência e ele estava chegando um pouco atrasado nas jogadas, algo que ele também tinha demonstrado. E tanto ali que ele saiu, acho que não foi nada grave ali, eu acho que ele sentiu mais cansaço mesmo, até porque ele corre muito, o Dieguinho. Então, na reta final, acho que não foi essa questão. O Lourenço vai ser o único jogador que eu vou analisar de maneira mais. É porque, assim. Eu não gostei tanto do Lourenço. Eu acho que ele ajudou coletivamente, tirou algumas bolas. Vou colocar o razoável, mas é o razoável diferente do Fabiano. O Fabiano é um amarelo indo para o verde, o Lourenço é um amarelo indo para o laranja, certo? Porque eu acho que teve muitos momentos que o Lourenço poderia ter feito algo melhor, sabe? Mas ajudou defensivamente, tirou bola de escanteio. Então, assim, taticamente, em termos de entrega, ele foi bem. Eu acho que tecnicamente é que ele foi mal. Se precipitou em algumas jogadas, como nessa, como estava sendo dita, né? Uma jogada que o Fernandinho, desculpa, o Galeano passava livre na direita, ele tentou conduzir mais a jogada e acabou atrapalhando ali uma jogada de ataque que poderia o Ceará ter ampliado o placar. Então, nesse sentido, acho que o Lourenço ficou um pouco mais abaixo. Foi dos jogadores que entraram, aliás, que tiveram dentro de campo, foi o jogador que eu menos gostei, mas vai ficar esse razoável aí para ele. Mugni, voltando ao time titular hoje, fez o primeiro gol. Foi bem? O Mugni versão total, como ele estava hoje, assim, o Mugni, o primeiro tempo dele foi muito bom. Foi muito bom o primeiro tempo do Mugni. Intenso pra caramba, correndo. Tem uma jogada no primeiro tempo, que é uma jogada que ele faz uma virada de bola absurda pro Galeano. Tipo assim, ninguém viu, ele dá uma virada absurda, já tava 1-0 esse lance. E aí, na hora que o Galeano domina, eu acho que o Pedro Raul não tinha chegado ainda na área. Aí o Galeano dá tipo uma brecada. Na hora que o Galeano dá a brecada, lembrando, o Mugni estava lá do outro lado, certo? Do lado esquerdo. Na hora que ele dá a brecada, o Mugni já estava no meio pedindo a bola, assim, sabe? Então foi muito intenso. Eu adorei o primeiro tempo do Mugni em termos de chamar o jogo, de responder. Tanto que ele faz o primeiro gol, né? Foi no segundo, eu acho que foi no segundo tempo essa jogada, na verdade, que ele acabou fazendo. Enfim,
muita entrega, muita disposição. Acho que em alguns momentos também exagerou um pouquinho prendendo a bola em alguns momentos, mas dito isso, é porque eu acho que ele cai de rendimento no segundo tempo. Eu vou colocar um verde mais forte para ele, porque eu acho que o primeiro tempo do Mugni foi muito bom. Foi muito bom. Gostei muito do primeiro tempo do Mugni. O segundo tempo, e é normal dele, porque ele cai de rendimento pela questão física dele, né? Que ele não aguenta. Eu acho que foi interessante trazer de novo o Mugni para jogador titular. Fez o quarto gol dele na temporada. Tinha feito contra o Fortaleza e o Maracanã, no Cearense. Fez contra o Sport. E agora faz diante do Santos. Para mim é um jogador bem importante assim do elenco do Ceará, que tinha se machucado, né? Tinha perdido um pouco de espaço, até porque o Vina chegou e meio que tinha assumido ali à frente. De toda forma, achei uma boa partida. É um verde forte indo para o verde fraco, já que eu não posso fazer a gradação que eu quero aqui. É isso. Então fica desse jeito aí. Bom, o Alailson fala magnífico aqui. O José Anderson fala que o Mugni é raçudo. Né, o Leonardo comentou sobre o Lourenço, que prende demais a bola. Vamos partir para o ataque agora, né? Tivemos hoje Galeano e o Fernandinho, uma novidade, né? E o Pedro Raul, que não fez gol. Mas deu assistência, não foi? Teve um gol que foi a assistência dele? Ele foi a cabeçada, né? Que o Mugni acaba finalizando, mas eu acho que não conta, né? Porque foi gol É, de porque foi rebote. Né? rebote, né? É. Foi rebote, aí não conta, é verdade. Mas assim, eu gostei muito do Galeano. O Galeano para contra-ataque hoje funcionou muito bem. Eu não analisei aqui o jogo contra o Vitória, né? Eu tinha analisado diante do São Paulo. Acho que muitas jogadas contra o São Paulo o Galeano pecou assim nesse mano a mano. Hoje não. Hoje ele conseguiu ser uma válvula de escape muito boa. Vários contra-ataques puxados pelo Galeano foram bem interessantes e uma delas é exatamente a jogada que sai o gol, né, do Pedro Henrique. Então, para mim, o Galeano vai como bem, assim, sabe? Assim, é porque eu acho que faltou mais o Galeano alguns momentos de mais lucidez. Eu acho que ele teve momentos bons. Eu acho que, no geral, ele foi aquele nota 8 durante o jogo inteiro. Ele não teve grandes momentos, claro, na jogada do gol, ele acaba se destacando, mas, no geral, não acho que ele conseguiu fazer atuações como o Mugni fez, como o Marcos Vitor fez, o próprio Bruno foi fundamental também, mas foi bem importante também o papel dele no jogo. Assim. Acho que como eu estava dizendo, o Galeano é o verdinho com setinha para cima. Fernandinho, eu acho que o Fernandinho ficou pouco acionado, até porque eu acho que o Ceará ataca muito pelo lado direito, né? Porque é o lado Fabiano. Mas do lado esquerdo, eu acho que vai também um jogo bem para ele. Porque teve um ponto que eu fiquei na dúvida se o Fernandinho ia conseguir ajudar na reposição. E acho que boa parte ele conseguiu ajudar mesmo. Muitas vezes voltava até o final, recuperava a bola, teve jogadas de contra-ataque, ele puxando, teve muita tranquilidade para não se precipitar nessa jogada de contra-ataque. Então, quando ele via que não dava, voltava, trabalhava, invertia a bola. Claro, fez pouco isso. Mas foi para mim um jogador que conseguiu corresponder bem do que o Bayern vinha entregando nos últimos jogos. E o Pedro Henrique agora está se tornando um reserva de luxo, né? Jogador para resolver jogo. Eu acho que essa ideia do Fernandinho pode ser aplicada, quem sabe, mais vezes em jogos futuros. Já o Pedro Raul vai ficar com razoável. Vai ficar um razoável. No começo do jogo eu até achei interessante, mas eu acho que ele está muito ansioso, sabe? Ele está tendo uma certa dificuldade, por exemplo. Teve uma bola lá que ele até recebe, ele estava um pouco de costa, aí ele faz até o movimento correto, meio que ele tira o time ali da marcação do jogador do Santos, e quando ele finaliza mal pra caramba. Teve uma outra que a defesa do Santos meio que bateu cabeça, a bola sobrou, e eu acho que ele, sei lá, tentou caprichar demais, quando foi finalizar, a defesa cortou. Então tá faltando um pouco da inspiração do Pedro Raul. Ainda consegue meio que se prender demais essa bola, e eu acho que às vezes ele tem, como eu falei, o primeiro movimento dele é interessante, onde ele ganha a primeira disputa. Só que na hora que ele ganha essa disputa, para mim ele já tem que trabalhar a bola. Ele tenta de novo segurar essa bola, muitas vezes acaba se atrapalhando. Então, no geral, eu acho que foi uma partida até melhor do que os últimos jogos que ele fez, mas ainda está vivendo essa falta de confiança, né? Em outros momentos ele estava melhor, causando até um impacto melhor. Mas, no geral, acho que ele conseguiu fazer uma partida ok, até para boa mesmo, assim. Não acho que foi ok para ruim, não. Foi mais de ok para boa. Bom, partir pro banco, né, que foi decisivo, né? Pedro Henrique fez gol, Sobral também. E aí, Thiago Minhoca? Do último aí que entrou só o Ailon, que vai ganhar a bolinha branca, que já entrou na reta final, não dá para fazer uma análise do Ailon, então uma bolinha branca aí pro Ailon. Eu acho que a peça mais importante que acaba entrando é o Pedro Henrique mesmo, não só pelo gol, mas em muitos momentos ele conseguiu. Teve um erro lá que ele cometeu, mas no geral, para mim, vai ganhar o verde mais forte também. O Pedro Henrique também jogou bem, entrou bem.
Então, no geral, eu vejo que ele foi uma peça muito boa também. A troca do Condé foi determinante. O Vina também, só que o Vina não vai ganhar um verde tão forte assim. Eu acho que o Vina entrou bem, certo? Não acho que foi tão importante assim como né, o Pedro Henrique, que acabou entrando de maneira mais determinante. Mas a dinâmica do Vina, muitas vezes, ele é um cara que, com um passe mais rápido, acaba acrescentando. Tanto que na jogada do Sobral, o Vina participa 2 vezes. Quando a bola vem, já toca de primeira. Quando vem de novo a segunda bola, ele já abre de novo do lado esquerdo, já dando uma qualidade de jogada, né? Sendo de maneira mais dinâmica. Então, para mim, vai um jogo bem aí, o verde meio termo aí para o Vina, que cada vez mais eu acho que é um jogador que está sendo bem útil. Né? A qualidade de jogo dele tem feito o Ceará ter uma reposição à altura. A grande questão dele ainda é o ritmo. Teve uma bola lá já no final do jogo que ele não conseguiu ganhar e tudo mais. Assim, vai penar. Eu acho que o Vina 2025 não vai conseguir entregar, e muito menos para quem esperava o Vina, né, de anos anteriores, principalmente aquele Vina de 2020, é muito difícil imaginar, até porque é o melhor Vina, né, que já aconteceu. Mas eu acho que ele está sendo uma peça importante. Richardson também vai ganhar esse jogo bem. Acho que ele teve uma entrada boa, conseguiu ali recuperar a bola. Ele completou hoje 300 jogos, foi uma marca considerável, um jogador bem identificado com o torcedor, a torcida aplaudiu e tudo mais, essa marca que ele atingiu. E o Sobral também vai pelo gol, assim, apesar do Sobral ainda ser um jogador muito atrapalhado, vai ganhar esse verde bem, não vou colocar um verde muito forte pro Sobral, porque eu acho que em alguns momentos ele ainda peca, ele não tem essa destreza. A própria jogada do gol, eu achei que ele ia cometer uma falha, né? Porque ele domina, ele não bate de primeiro, ele não bate no segundo momento, espera um pouco mais e bate, e aí mérito para ele, porque a finalização foi bem feita mesmo. Mas ainda é um jogador que tem essas limitações de recurso, mas vai ficar também com o bem aí para ele. E para fechar, Léo Condé, aí não tenho o que falar. Assim, verde o mais forte possível para o Léo Condé. Fez, de fato, escolhas corretas no time titular, escolhas mais ainda ao longo do jogo. E é isso, o Condé vai ser esse treinador que vai ter jogo que o torcedor vai ficar irritado pelo jeito dele, pragmático e tal, aquela coisa. Mas, na soma geral, o Condé está fazendo uma temporada muito boa com o Ceará. Bem melhor do que até do ano passado, que ele tinha uma situação bem difícil de tentar recuperar. Tem uns gatos aqui miando, viu? Só para deixar claro aqui. O Gabriel fala. Gato no seu aqui do lado. Ah, então vai ser a noite toda, Gabriel. Gabriel, não tem como. É normal. Bom, então todo mundo avaliado, né? Melhor em campo já temos o Marcos Vitor, né? Eleito por Thiago Minhoca, né? Nessa boa atuação aí do Ceará, né? No jogo bem movimentado, né? Até curioso, né? Porque são dois times que os jogos não saem muitos gols, né? Nem Santos, nem Ceará, mas foi um jogo que saíram 3, mas poderiam ter saído até mais, né? Tivemos bola na trave aí dos dois lados. Enfim, foi um jogo bem legal e, para nossa alegria, né? Vitória do Ceará no Castelão, praticamente selando aí a sua manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro.